No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, em Vale Verde, um município imaginário do sertão nordestino, o amado médico Dr. Antônio José Oliveira faleceu tranquilamente na idade de 79 anos. Ele foi uma figura central em sua comunidade, dedicando toda a vida à saúde dos seus cidadãos e ao ensino da medicina. Antônio nasceu em uma pequena vila chamada Santa Esperança, onde os olhos azuis do menino brilhavam sempre que falava de sua paixão por ciência e vida humana. Ele estudou medicina na capital, mas sempre retornou à terra natal para compartilhar o seu conhecimento com quem precisava. O Dr. Antônio foi um médico geral empenhado, que ajudou incontáveis famílias através das décadas, e suas mãos tão expostas às chagas do trabalho foram sempre amigas da vida e da morte. Seu consultório era um santuário para os doentos, onde a paciência e o respeito pelo sofrimento eram palpáveis. Nos anos mais recentes, ele se apossou do Prêmio Machado de Assis pela sua dedicação ao ensino da medicina, formando muitas gerações de profissionais de saúde que agora honram seu legado. Ele sempre acreditou em educar seus pacientes a fim de melhorar suas vidas, e suas lições sobre o valor da humanidade serão lembradas por muita gente. No entanto, a vida não é apenas dor e sofrimento. O Dr. Antônio amava as flores silvestres do seu quintal, a fragrância do pão fresco na manhã de domingo e o som das aves cantando no céu azul. Ele também era um apicultor experiente, cujo amor por abelhas e pela natureza em si tornou-se uma das marcas registradas de sua vida. Não foi fácil perder a amada esposa, Maria, e o filho adotivo, Pedro, que faleceram em 2016. Mas ele nunca se rendeu ao triste destino e continuou a viver, a aprender e a ensinar até os últimos dias de sua vida. O Dr. Antônio deixou para trás uma lenda da medicina e um legado que jamais será esquecido. Ele será lembrado como o homem que ficava sempre presente, cheio de sabedoria e calma, até mesmo no meio das tempestades mais violentas. E seu espírito viverá para sempre nas pessoas que ele salvou e ensinou, em um legado de carinho, paciência e coragem. No final, o Dr. Antônio Oliveira será lembrado por sua voz suave e calma, cantando uma canção triste no violão velho, sentado na cadeira preferida perto da janela que deu a luz ao sol, enquanto o vento sussurrava através das árvores. E assim, ele viverá para sempre em nossos corações, como um anjo da vida e da morte. Elza Maria Oliveira nasceu em 26 de maio de 1954, numa pequena casa da Rua do Sol, em Vale Verde, interior de Minas Gerais. Faleceu ontem, aos 85 anos, vítima de um acidente cerebrovascular. Elza foi a menina mais nova de 4 irmãos, filha de Carlos, um humilde fazendeiro, e Maria, uma devota dona de casa. Ainda criança, aprendeu a amar a terra e o trabalho, sendo responsável por cuidar da horta familiar e cuidar dos galinhos. Aos 15 anos, mudou-se para Belo Horizonte em busca de melhores oportunidades educacionais. Lá, conheceu seu marido, um jovem engenheiro que estudava na Universidade Federal. Casaram-se aos 19 anos e permaneceram felizes até a morte prematura dele, em 1982, num desastroso acidente de ônibus. Dedicada à educação, Elza Maria se formou em pedagogia na UFMG, em 1976. Trabalhou por 35 anos como professora de literatura no Colégio Estrela Polar, em Santa Esperança, interior de São Paulo. Seu trabalho consagrou na professora emérita, uma mulher que liderou inúmeros projetos educacionais e culturais na região. Entre eles, destaca-se o programa Livros para Todos, que garantiu o acesso à literatura de muitas crianças carentes da cidade. Em 2018, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incessante em prol da educação. Casada com o amor de sua vida por quase 30 anos, Elza foi mãe de 4 filhos.
Carlos, Maria, Rafael e Clara. Criou um lar acolhedor, onde a leitura, o aprendizado e a música eram parte do cotidiano familiar. Apaixonada por bordados em crochê, Elsa costurava peças de roupa para seus filhos, enquanto eles assistiam às suas histórias favoritas. Sua casa sempre respirava um ar quente e amado, com cheiros de pão cozido, café moço e ervas secas na prateleira da cozinha. Em sua velhice, Elsa enfrentou a perda da visão em seu olho direito, sofrendo um golpe muito duro. Mas, com coragem, continuou ensinando e cuidando de seus filhos, sendo lembrada por eles como uma mulher indomável e determinada. No último verão, Elsa Maria ficou conhecida pelo programa Gente que Faz, após o qual muitos amigos e ex-alunos a chamaram de Mulher Inspiração. O programa contava a história da sua vida, cheia de amor e dedicação ao ensino. Ao longo das últimas décadas, Elsa dedicou-se à horticultura e ao cuidado de rosas, criando uma bela coleção em seu pequeno jardim. Seu quarto era o berço da literatura brasileira, com papéis amarelos de revistas antigas e cadernos cheios de receitas. Aos sábados, Elsa costumava visitar a biblioteca municipal, onde montaram um painel em sua homenagem, composto por suas obras favoritas, O Giro do Zé Pelinho, Memórias Posteriores e Dom Casmurro. No rádio e na televisão, falavam muito dela nesses últimos dias. A morte de Elsa Maria Oliveira é um legado que fica para a história. Será lembrada como uma mulher dedicada às artes, à educação e ao amor, que se transformou em um modelo para muitos por seu trabalho incansável e sua vida iluminada. E suas palavras, escritas num diário esquecido no armário da sala de estar, dão certo. A vida é uma floresta vasta, onde cada pessoa planta sua própria árvore. Benito de Paula, o mito do piano, uma espécie de sonho encarnado que flutuava sobre as ruas da cidade, onde o sol derramava luz em pétalas de couro amarelo e o samba dançava com o ritmo das chuvas. Ele era mais do que um músico, era um poeta que cantava com os olhos fechados, como se tivesse em sua mão uma pequena alma do Brasil, que a cada nota levantava e lançava ao céu. O Rio de Janeiro, aquela cidade que abraça o mar, foi testemunha dessa magia que Benito criou, um mundo em que o samba se fundiu com o bolero e os cantos do coração se transformaram em melodias inconfundíveis. Ele era uma espécie de ponte entre o passado e o presente, entre as tradições brasileiras e a busca constante por novidades, e sua música foi um testemunho vivo disso. A voz de Benito era mais do que uma simples presença em seus discos ou shows. Era uma onda que se estendia pelas noites do Rio, onde os amantes se abraçavam na praia e o vento parecia cantar ao mesmo tempo com ele. A sua voz era a de quem sabe o sofrimento, mas também a da esperança, daquele que acredita em amor e música como uma cura para tudo. E o piano? Oh, esse piano! Era mais do que um instrumento musical, era a alma mesma de Benito, sua essência, aquele lugar onde toda a vida, toda a paixão e todos os sonhos se juntavam em uma única nota. E quando tocava, tudo parava, o tempo, as preocupações, até mesmo o mar que parecia ouvir e reverberar sua música. Benito de Paula foi o criador de um estilo que é hoje parte do DNA da música brasileira. Ele colocou o samba romântico em pé de igualdade com a bossa nova e o MPB, sem perder a essência de seu som, que é exatamente a sua magia: unir tradição e inovação, paixão e sofrimento, amor e música. E hoje, suas canções continuam tocando em todos os cantos do Brasil, em casas noturnas, em festas de aniversário, em concertos que lembram a era dourada da música popular brasileira. E mesmo sem ele estar física e visualmente presente, sua presença se faz sentir na voz de todos aqueles que cantam com ele, que tocam piano como ele, que sonham com o Brasil como ele. E é neste sentido que Benito de Paula continua sendo mais do que um músico. Ele é uma lenda, uma presença constante na alma brasileira, um olhar para dentro de nós mesmos e para fora daquela música que une tudo e nos torna um pouco mais humanos. Aquele mundo, tão distante agora, onde surgiu o genial Benito de Paula, é um lugar enfeitado por montanhas verdes e céus azuis deslumbrantes. Nova Friburgo, minha querida terra natal, embalou sua alma pela que em _start assista. Primeira nota de seu destino. Aquele pequeno menino, cujos olhos já brilhavam com a promessa do sol nascer, seria o testemunho mais puro da força criadora da música brasileira. A vida em Nova Friburgo era simples, mas cheia de encantos e encantamentos.
A rua sempre ressonava com a leve vibração do piano, e as notas delicadas eram desenhadas no ar com tanta habilidade que parecia uma dança celestial. Os vizinhos, unidos pela amizade e pela paixão pela música, se juntavam em torno de Benito para ouvir seus sonhos sonoros. A família de Paula vivia em um modesto quarto em cima do telhado, onde o som dos pés pisando nas telhas era acompanhado pelo toque delicado do piano e pelos sussurros suaves da brisa que abraçava as montanhas. O pequeno Benito aprendia a ouvir melhor a música da natureza assim que o sol se posicionava entre os céus e as colinas, revelando-se uma espécie de oráculo musical que despertou no coração das pessoas a paixão por seus sonhos. Desde criança, Benito vivia em constante harmonia com o mundo ao seu redor. Seus olhos, sempre brilhantes como estrelas na noite de Natal, captavam as notas secretas da vida e as transformavam em melodias maravilhosas que iam além do tempo e do espaço. Ao tocar o piano, Benito criava um universo sonoro onde os sentimentos encontravam corpo e viva voz. Era uma espécie de terapia para seu pequeno coração, que se abria para o mundo através da arte. E a música, com sua força inata, despertava no pequeno Benito um amor tão grande quanto o céu. Nessa terra feita de sonhos e magia, Benito de Paula encontrou seu destino. A música, sempre presente em sua vida, se tornou a sua alma gêmea, uma espécie de coração do mundo que ele compartilhava com todos aqueles que o amavam e ouviam suas notas mágicas. E hoje, quando eu me lembro daquele menino que sonhou com a música em Nova Friburgo, sinto-me privilegiado por ter vivido em meio àquela magia. A vida de Benito de Paula é uma homenagem à força transformadora da arte, e sua música é um tesouro eterno que iluminará para sempre o coração das pessoas. Benito de Paula, cujo nome parecia uma homenagem ao destino mesmo, nasceu entre as risadas e os sussurros da vida em um bairro carioca que, ao longo dos anos, se transformou em seu berço e seu catavoros. A sua infância foi um coquetel de ritmos e tons, onde o samba batia no coração antes mesmo de ele saber andar. Era aquele menino que, ao invés de brinquedos, preferia os pandeiros, as violas e os versos que cantava para qualquer alma que passasse. Em suas tardes, o sol dourado brilhava sobre os telhados da Zona Norte, como se deslumbrando com a jovem voz do menino. Era um sol que não sabia que Benito, então encantado com os sons das guitarras e do ritmo dos tambores, já sonhava com mais do que simples brincadeiras. A sua juventude seria uma jornada marcada por sutis transformações, de um menino a um homem, de um sonhador a um artista. As dificuldades foram constantes, como o mar que abraça e repela as pedras do rio. Mas Benito, com sua determinação imperturbável, nunca desistiu. O sol pisava lentamente naquele horizonte de seu tempo, enquanto ele se aventurava nas sombrias salas de bares e casas noturnas da cidade, onde o jazz e o samba dançante se encontravam em harmônicos duetos. Lá, entre as fumegantes cenouras e os vinhos suaves, ele encontrou sua voz, como um peixe descobre seu hábitat aquático. As primeiras canções autorais foram nascendo do seu rosto, da sua alma, uma poesia que lhe saía das venas, em gritos de alegria e choros de tristeza. E então, começou a transformar-se em algo maior, um músico respeitado, admirado por aqueles que também sonhavam com a vida artística, mas não tinham audácia suficiente para tentar. Era assim que Benito de Paula, um nome tão simples que abrigava tanta força e emoção, conquistou seu espaço no mundo da música brasileira. Suas composições eram o testemunho de sua autenticidade, o registro da sua jornada, uma carta escrita com as notas do violão, que vibravam na atmosfera do palco e emocionavam o público. Essas apresentações eram um ritual, onde a música desce do céu até as mãos dos músicos, como uma oferta ao Deus da criatividade. E Benito, com sua voz poderosa e suave, era o sacerdote dessa cerimônia. A cada canção, ele lançava um pedaço do seu coração para o desejo de que eles se unissem à alma dos ouvintes. E assim, Benito de Paula, como uma luz que nunca apaga, continuou a iluminar as noites daquele bairro carioca, onde seu destino havia sido marcado desde o início. E a música continuou a viver, como ele, em cada batida e nota, um testemunho do amor pela vida e pelo sonho de ser artista. No auge do sol nascente carioca, Benito de Paula surgiu como uma luz inconfundível na paisagem musical brasileira, uma voz que se entroncou no coração dos brasileiros em toneladas e tonalidades. A vida dele era um romancesco eterno, cheio de notas e melodias,
como a batida constante do mar que ensinou os primórdios da sua criatividade artística. Com um talento insano, Benito teve o donsimo poder de transformar as suas emoções em letras, e as suas sonhadinhas em músicas que viram realidade. As composições eram palavras-pão, cantadas por todo o Brasil, como se fossem orações de fé. Retalhos de Cetim e Charlie Brown foram hinos da juventude brasileira, lembrando sempre dos tempos de amor, esperança e sonho. Essas músicas foram presentes em cada canto do país, sondando as almas que se desliziam nas ruas da terra, batidas no coração das pessoas. A presença de Benito de Paula em palcos e telões foi a vitrine de sua arte, um espetáculo que unia todos os tempos, o futuro, o passado e o presente, em uma mesma harmonia, naquele lugar mágico onde a música se transforma em experiência. A vida de Benito não foi apenas a história de um artista, mas a saga de um mito que viveu entre nós. Cada nota de suas músicas era uma carta para o futuro, uma promessa do amor e da paz. E por isso, as canções de Benito de Paula são lembranças vivas, cantadas em cada canto do país, como um hino de fé e esperança. O Brasil é rico em mitos e lendas, mas a história de Benito de Paula foi algo mais do que isso. Foi uma missão, uma promessa feita ao mundo da música brasileira, uma busca constante por um lugar onde o amor e a paz se juntam para criar a harmonia perfeita. E assim, Benito de Paula continua vivo em cada corda de suas músicas, em cada nota tocada, em cada palavra cantada. Ele é o Brasil, a esperança que não acaba, o amor que se espelha nos olhos daqueles que _start assista, que ainda ouvem e sentem sua música. E a vida de Benito de Paula continua sendo uma leitura viva, um testamento às gerações futuras, uma promessa de uma música eterna. Naquele verão de 1954, quando o sol derramava sua luz dourada sobre as ruas de Salvador, uma voz inconfundível efeitava-se no ar. A cidade sentia na garganta a vibrante melodia de Benito de Paula, cujo legado perdurou anos após o seu desaparecimento. Suas canções eram como um baluarte, um refúgio para aqueles que procuravam solução em uma nota, em uma palavra, em uma melodia. Sua voz, encantadora e suave como o vento das costas do Mar da China, se misturava às sombras dos palmais da Bahia, criando um canto único que marcou a história da música brasileira. A vida de Benito foi marcada por uma constante busca pela perfeição, pelos detalhes que transformam um trabalho em obra de arte. Ele sabia que o tempo era uma força invencível e que cada instante contava para a construção do legado que deixaria. Era ele quem enchecia as noites baianas de vida, que dava cor ao cenário da cidade com sua voz ardente. Seu nome foi esculpido na memória da gente por causa do amor que colocou em suas composições e pela dedicação que investiu na arte. Escutar Benito era sentir a vida em seus versos, ver o mar em seu olhar, ouvir a lua cantar nas notas de sua guitarra. Sua música era um poema escrito no coração do Brasil, uma homenagem